Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, vou começar com esses vídeos, essa série de vídeos que vai falar sobre a minha estante, os livros que tem na minha estante. Os livros que eu mais gosto, aqueles que mais me marcaram e algumas preciosidades que tem aqui. Então eu vou chamar de A Estante do Mala, é isso aí. Meu nome é Felipe Malafaia, então alguns me chamam de Mala, embora não seja mala sem alça não. De vez em quando eu sou, mas não é sempre não. E eu vou falar da minha estante. Para começar, eu vou falar desta caixa aqui. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, olha só. Os Contos Completos de Tolstói. Essa edição aqui, ó, 3 volumes, tá vendo? 3 volumezinhos aqui. Ela é da Kozak Naif. Sempre preza pelos detalhes, pelo design, pela editoração do livro e tudo mais. E a Kozak Naif lançou com a tradução do Rubens Figueiredo, que é esse especialista em tradução russa. Você pode ver aqui, ó, tem essas fotos. Essas fotos são muito bonitas. São fotos coloridas da época. Um fotógrafo russo que registrava o dia a dia lá na Rússia, e ele não são fotos que foram colorizadas digitalmente, não, ele tirava fotos coloridas no início do século XX. São fotos raras que estão chegando agora para o público brasileiro desde o ano passado, quando foi lançada essa caixa, e retratava o dia a dia, o cotidiano do pessoal lá na Rússia. Você vê que tem fotos de camponeses, de fazendas. Ainda tem mais fotos aqui. Muita gente nem presta atenção assim, mas eu me importo. Achei muito legal desde o começo, quando eu vi já na internet pra comprar. Eu já fiquei doido pra comprar não só por causa das fotos, é claro, mas as fotos me interessaram muito mesmo, assim. E é uma edição primorosa, é uma coisa bonita. O papel é muito gostoso ao toque. Tudo bem, tem gente que prefere e-book, mas eu não prefiro e-book. Eu gosto de e-book, eu leio e-book, mas nunca compraria essa caixa em e-book, embora seja muito mais barata em e-book. Mas recomendo, se você puder comprar ela assim, físico, né? Você compre, porque realmente vale a pena, é muito legal e é muito bonito. Eu não sei você, mas eu fico cheirando o livro, eu adoro o cheiro de livro. Livro novo, livro velho, eu gosto de livro. Eu gosto de livro, pegar o livro assim, tocar, sabe? Eu gosto muito. E o Tolstói foi um autor importantíssimo, cujas principais obras foram romances, Guerra e Paz, que é uma obra magnífica e enorme, né? Enorme, gigantesca. E o Ana Karenina, ou Ana Karenina, como a gente conhece aqui no Brasil. E o nome dele era Lev Tolstói, que também alguns conhecem como Leon Tolstói. Mas ele escreveu contos a vida dele toda, literária, a vida dele literária toda praticamente. Ele até o fim da vida escreveu contos. E os contos dele figuravam personagens do dia a dia, camponeses, soldados, mulheres, crianças, velhos. Também tinha criminosos, presos, pessoas do Cáucaso, ciganos, enfim, todo tipo, mujiques, que era uma outra categoria de camponeses, todo tipo de figura normalmente relegada a segundo plano, a último plano. O Tolstói sempre trazia esses personagens como figuras principais dos seus contos, não como figuras exóticas, porque antes de Tolstói aparecer na literatura russa, outros autores já tinham usado esses personagens, essas figuras, mas como figuras exóticas, figuras fora da realidade da Rússia, como apenas, vamos dizer, peças de museu para você admirar e olhar de longe, assim, sabe? Mas o Tolstói não, ele pega essas pessoas, ele transforma elas em realmente questionadores culturais, com questões de identidade nacional. E ele era uma pessoa assim nesse sentido, ele fazia esse tipo de abordagem. E alguns contos dos que eu tenho aqui no primeiro volume, eles foram escritos com o Tolstói ainda servindo no exército, ainda servindo como militar, como soldado, entre 1800 e
1851 e 1855. Ele tinha entre 23 e 27 anos. E por isso tem alguns contos com temáticas militares. Eu só li mesmo os 2 primeiros contos até agora, porque são contos bem longos mesmo, bem extensos, que tem assim 80, 100 páginas, mas são muito bons, assim. O primeiro conto eu preferi. O nome do conto é A Incursão. Eu gostei mais desse do que do segundo conto, cujo título é Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar. A Incursão é melhor porque tem uma mensagem muito bonita, muito interessante, uma mensagem que traz muita coisa de ética cristã, ou ética ocidental, ou ética moral, né, vamos dizer assim, muito antes da conversão dele. Tolstói se converteu ao cristianismo e depois viveu uma vida totalmente distante, isolado do resto das pessoas, da civilização. Ele escreveu textos falando de Deus, falando de cristianismo, embora ele rejeitasse todas as instituições, as igrejas organizadas, como a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa Russa, da qual ele até foi excomungado por essa igreja, a Ortodoxa Russa, já quase no fim da vida. Mas ele escreveu esse conto A Incursão, e é sobre uma marcha de um pelotão rumo a uma outra fortaleza, a um outro lugar onde eles ali ficariam preparando-se para a guerra. Mas eles já nessa marcha, nessa incursão, eles já têm algumas batalhas, alguns confrontos com o inimigo, que nunca fica bem claro quem é o inimigo, mas a gente acha, eu creio, pela questão histórica e pelas notas, que tem muitas notas também, é muito legal isso. O tradutor, ele proporcionou várias notas que esclarecem bastante a questão histórica russa, que a gente mesmo não sabe. Claro, eu não sou especialista em Rússia e nada disso, e nem conheço muita literatura russa. O máximo que eu conheci de literatura russa foram contos de Chekhov, mas nada mais do que isso. Agora, o Tolstói tem essa busca pela identidade russa, e a gente vai aprendendo mais e mais, né, com as notas esclarecedoras do tradutor, e tem algumas notas do próprio autor também. E nessa incursão esse conto é narrado do ponto de vista de um soldado, que não sabemos o nome dele, mas no começo do conto ele está com ímpeto de lutar, de encontrar o inimigo e batalhar, e logo depois, já no final do conto, ele percebe que isso não há grandeza nisso, não há noção de honra nisso. O que mais importante é você permanecer vivo e não haver guerra. E ele vai comentando, tem umas coisas bem filosóficas aqui sobre coragem, por exemplo. O que é ser corajoso? E ele fala que lembrei que Platão define coragem como conhecimento do que é preciso e não é preciso temer. E aí depois, lá para o fim, ele diz: Platão certamente diria que o corajoso é aquele que teme apenas aquilo que é preciso temer, e não o que não é preciso temer. Muito maneiro isso, né? Você ter coragem é você saber aquilo que você precisa ter medo e o que você não precisa ter medo. Não é se jogar de qualquer maneira numa batalha, na linha de fogo. Ah, eu sou corajoso. Na verdade você está sendo tolo, está sendo bobo, está sendo ridículo e se submetendo a um destino cruel e ruim e fatal para sua vida. Olha, as descrições que o Tolstói faz da natureza são lindas. Não são cansativas, não é como você lê as descrições que há em O Guarani, por exemplo, que é uma obra que tem páginas e mais páginas descrevendo a floresta, que chega a ser cansativo. No caso de Tolstói, não, as descrições são mais sucintas, mas são muito bonitas mesmo. E logo depois que ele já descreve a natureza da região onde eles estão andando ali e marchando, ele fala uma coisa que é muito linda. Ele fala assim, ó: a natureza respirava beleza conciliadora e força. Como podem as pessoas viver como se não tivessem espaço neste mundo bonito, sob esse céu estrelado e imensurável? Como é possível, em meio a essa natureza fascinante, persistir na alma do homem o sentimento de rancor, de vingança ou a paixão de aniquilar seus semelhantes? Parece que tudo de ruim no coração do homem deveria desaparecer em contato com a natureza, essa expressão imediata da beleza e do bem.
É muito lindo isso aqui. É uma das passagens mais bonitas que eu li aqui do Tolstói, desse conto A Incursão. O segundo conto, aliás, no final do primeiro conto, ainda para encerrar, tem um cara que é um rico, que está como oficial lá nesse pelotão, e que tem um ímpeto também de lutar, de batalhar. Mas esse ímpeto todo se esvai porque ele acaba indo para a batalha e ele é ferido. E aquela aparência de corajoso, de bonzão, de fortão, cai por água abaixo e ele vira um cara totalmente pálido, depressivo, e é o resultado da guerra, né? Da violência da guerra. E toda a mensagem, na verdade, acaba sendo pacifista. A mensagem de Tolstói, ele em meio à guerra, ele era soldado quando ele escreveu esse conto, né? Em 1853, que foi baseado num fato real ocorrido no verão de 1851, do qual Tolstói tomou parte. O segundo conto, que foi o outro que eu li, Memória de um Marcador de Pontos de Bilhar, é muito melancólico. Conta a história do ponto de vista de um marcador de pontos, que é um cara que fica só contando os pontos na sinuca, o trabalho dele era esse. E nesse lugar, nessa sinuca, nesse bilhar, vão várias pessoas, vários homens de diversas classes sociais, membros da aristocracia, também pessoas comuns. E ele conhece um membro da aristocracia, um cara muito rico, mas que joga todo dia, às vezes dá dinheiro, a maioria das vezes dá dinheiro. Ele acaba jogando com o próprio marcador, ele perde para o marcador de pontos no jogo na sinuca, o marcador vai cobrar o dinheiro para ele na mansão dele e ele descobre a verdade sobre esse cara. Esse cara herdou uma grana, herdou propriedades e ele não tem condições de cuidar da propriedade, ele não tem sabedoria para isso, ele gastou muito dinheiro e ele levou a propriedade quase à falência. Muitas pessoas que dependiam dele, famílias que dependiam dele acabaram perdidas, sem dinheiro, com fome. E esse cara gastava todo o dinheiro dele com jogo, com sinuca, com apostas e com mulheres, e ele acabou perdendo todo o dinheiro. No final do conto, esse cara comete suicídio e é uma coisa muito triste. Ele deixa um bilhete, uma carta de suicídio, falando sobre como deveria ser a vida dele, né? Ele fala, quem me dera, ele fala assim, Deus me deu tudo que um homem pode desejar, riqueza, um bom nome, inteligência, objetivos nobres. Eu queria aproveitar a vida e pisoteei na lama tudo que me era caro. Na verdade é um final totalmente melancólico, depressivo, porque mesmo diante da morte, ele fala assim, olha, antes eu achava que a proximidade da morte elevaria minha alma. Isso é na carta de suicídio. Enganei-me. Daqui a 15 minutos não existirei mais. Porém meu modo de ver não mudou em nada. Vejo, ouço e penso da mesma forma. As mesmas estranhas inconsequências, embriaguez e leviandade nos pensamentos, tão contrárias à integridade e à lucidez, que só Deus sabe porque foram dadas ao homem sonhar. Os pensamentos sobre o que virá no além-túmulo e sobre o que irão falar amanhã de minha morte na casa da tia Ritieva se apresentam ambos com a mesma força em minha mente. Que criação incompreensível é o homem? É um questionamento muito interessante, porque realmente coloca o ser humano como uma criatura ingrata, vil, má, que não tem, que se não encontrar um propósito para viver, vive uma vida ao léu, uma vida de qualquer maneira, em vão. Bom, são essas as mensagens só nos 2 primeiros contos do Tolstói. E nós não estamos falando de um livro cristão, não estamos falando de uma obra doutrinária, mas é uma obra de extrema lucidez e que realmente demonstra toda a sabedoria que Tolstói tinha ainda jovem, né? Ele morreu aos 81 anos, se eu não me engano, e é muito legal ver poder ler, né, essa obra tantos anos depois e ainda ser muito relevante para nós. Bom, gente, eu acho que eu falei demais. Certamente vocês devem estar cansados já, então eu vou deixar para a gente falar um pouco mais sobre outras obras aqui da estante. Quem sabe eu volto a falar sobre outros contos, né? Quando eu ler os outros contos, o volume 2, o volume 3 também. Mas fica por aqui e a gente se vê na próxima estante do Mala, quando eu falar de outros livros, de outras coisas que tem aqui na minha estante. Valeu? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se curtiu o canal, se inscreva, que a gente vai falar sempre de literatura aqui no nosso canal Professor Mala. Valeu? Um abraço. Tchau, gente.